Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, nós lemos assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor possa agora trazer o Seu poder para eu trazer a mensagem, e também nos traga o Seu poder para que possamos ouvir e aprender e receber. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar esta manhã, e nós vamos hoje falar sobre esse tema que nós lemos aqui em Romanos capítulo 12, que é um tema muito importante porque fala sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus para as nossas vidas. E a vontade de Deus, nós lemos, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Deus tem uma vontade, Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida, e essa vontade ela é boa, agradável e perfeita. Boa porque é de Deus, então ela é boa, ela é perfeita, ela é justa, ela é santa, ela é boa porque Deus é bom. Ela é agradável, aí fala sobre nós, vai ser bom para a gente, vai ser bom para mim, vai ser bom para você. A vontade de Deus ela é boa para Deus, é agradável para nós e ela é perfeita, ou seja, não tem como melhorar. Se você colocar, se você tirar, não é mais perfeito. É sob medida. Deus tem um plano que é feito sob medida. É como uma luva. Tá? Se você acrescentar, se você tirar, se você mudar, ela perde a perfeição. Então, é algo que nós temos que ter em nossas vidas, é algo que Deus quer que tenhamos em nossas vidas, mas para que isso aconteça, nós lemos aqui que nós temos que não ser de conformados com este mundo, mas ser de transformados. Transformar quer dizer mudado. Uma coisa se torna outra coisa. Deus quer nos transformar. É a vontade dele. E aqui o apóstolo Paulo fala: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Essa vontade só vai acontecer se nós nos tornarmos, escolhermos sermos sacrifícios vivos. Qual a diferença entre um sacrifício e um sacrifício vivo? Bom, o sacrifício na Bíblia é quando você matava um animal. Então Deus não quer que você se mate, derrame o seu sangue para colocar no altar, não é isso. O sacrifício vivo é um em que o que está sendo oferecido, no caso aqui a ilustração de uma ovelha, você pegava uma ovelha, né, um novilho de um ano, perfeito, sem mácula, e você então o matava e o colocava no altar como um sacrifício. Só que ele estava morto, obviamente. Então o sacrifício morto, ele não vai sair do altar. Ele não tem como, está morto, morreu. Então o sacrifício vivo, nós temos que ser o sacrifício vivo em que nós não estamos mortos, nós podemos sair do altar. Aí que está o problema. Nós temos, diferente do novilho que foi sacrificado, foi morto, diferente do novilho, o sacrifício vivo, nós podemos sair do altar. Uma escolha. E isso só vai acontecer quando nós formos transformados, mudados. Agora, essa transformação quem faz é Deus. Nós lemos aqui, sede transformados. Esse sede transformado está no tempo passivo, indicando que não sou eu que vou me transformar, eu vou ser transformado. A transformação não vem de mim, a transformação ela vem para mim. É Deus que transforma. Para quê? Para que a gente possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade dele para as nossas vidas. Então é muito importante a gente entender sobre transformação. O que eu quero fazer hoje, eu quero mostrar algumas transformações que nós lemos na Bíblia. Eu quero ver qual o escopo, o poder, a capacidade transformadora que está disponível para nós se nós deixarmos Deus fazer a sua obra em nossas vidas. Então, salvação, o que eu estou falando aqui, eu quero fazer uma introdução muito breve aqui. Hoje eu não estou falando sobre salvação. Tá? Não é sobre quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem é salvo, quem não é salvo, não é sobre aceitar Jesus. Isso aqui é para quem já fez isso, a quem já recebeu Cristo, alguém que já é salvo. Você não pode ser transformado por Deus se Deus já não está dentro do seu coração, na sua vida. Se você não o aceitou, se ele não é o seu Salvador, você não tem como ser transformado. Como eu disse, não sou eu que vou me transformar, é Deus que vai me transformar. Então ele já tem que estar presente em nossas vidas. Eu quero ver alguns casos justamente disso, onde houve uma transformação, onde houve uma mudança feita por Deus, mas não se fala sobre salvação aqui. Tá?
Salvação, nós sabemos, é um dom gratuito. É algo que Deus faz também por nós e não requer nada. Não requer nada da nossa parte, apenas a gente conhecer e crer e receber a salvação. Mas a transformação começa na salvação. Você não pode ser transformado se você não foi salvo. Lá em 2 Coríntios 5,17 fala assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a transformação começa na salvação. A nossa mudança, a nossa transformação começa quando nós somos uma nova criatura, quando nascemos de novo. Quando nascemos de novo, começa o processo de transformação. Mas esse processo vai depender de nós permitirmos Deus nos transformar. Se nós cooperarmos com Deus para Ele nos transformar. E nós vamos ver hoje aqui, como disse, essa transformação que ela começa de dentro, mas ela cresce ao passo que nós crescemos na fé, ela cresce, e aquela transformação interna que começa na salvação, ela é invisível no início. Alguém que é salvo hoje, talvez você não saiba dizer se a pessoa é ou não é salva. Por quê? Porque ela nasceu de novo recentemente, e aquele processo de transformação ainda é muito recente. Então não há, talvez, não necessariamente, mas não há uma mudança perceptível. Às vezes tem, às vezes alguém é salvo e de imediato se nota uma diferença. Mas pode ser que às vezes aquela diferença demore um pouquinho. Mas aquela diferença, aquela transformação deve acontecer mais cedo ou mais tarde. Ao passo que ela cresce de dentro, ela se torna visível. Ela está invisível, mas se torna visível, se torna evidente, se torna observável, notável. Por quê? Porque estamos sendo transformados. É um processo. Não vai acontecer num piscar de olhos. Salvação não. Salvação é num piscar de olhos. Mas a transformação é um processo que demora a vida inteira. E depende de como nós permitirmos Deus nos mudar. Então, eu quero ver alguns casos impressionantes de transformações que a gente vê na Bíblia. O primeiro caso que nós vamos ver é Pedro. Lá em Mateus 26, e no versículo 74, nós lemos sobre Pedro. Pedro, o pescador, o ex-pescador. Pedro, o pescador profano. Pescador que negou a Cristo. O versículo diz assim: então começou ele, Pedro, então começou ele a praguejar. Sabe o que é praguejar? É falar palavrão. Ele começou a ser profano, falar palavrão. Dizer coisas que... Isso vindo dos lábios de um apóstolo. Tá? Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Sabemos a história, né? Algumas poucas horas antes desse episódio, estavam tomando a ceia da Páscoa, onde Cristo instituiu a Santa Ceia. E lá ele estava sentado e ele falou: Jesus, eu seria preso e eu te seguiria até a morte. Jesus falou: o galo vai cantar e você vai ter me negado 3 vezes. Essa foi a 3ª vez que falei. Imediatamente o galo cantou. Então nós temos aqui o Pedro, pescador profano, Pedro que negou a Cristo, Pedro que abandonou o ministério. Pedro era um pescador, Jesus o chamou, ele seguiu, passou 3 anos e meio aproximadamente viajando com Cristo. Mas só que ele fez o seguinte, ele aqui abandonou Cristo, negou a Cristo, praguejou, mas logo após isso, Pedro deixou o ministério. Pedro falou assim: sabe uma coisa? Para mim chega. Jesus era para vir, era para ser o rei de Israel, era para instituir o seu reino. Foi preso, foi morto. Ele não reagiu, não fez nada. Sabe uma coisa? Foi tudo um engano. Eu vou voltar a pescar. Ele fez isso, ele voltou a ser um pescador. E com ele foram todos os demais apóstolos, que eram, na sua grande maioria também, pescadores. Então, ele não só negou, praguejou, foi profano, ele abandonou o ministério e levou todos os outros apóstolos junto com ele, voltaram a pescar. Veja que transformação esse Pedro teve. Esse mesmo Pedro foi um Pedro que, após a sua transformação completa, depois da sua transformação ter sido completada, após ele não só ter sido salvo, ele havia sido salvo muito antes do que isso, mas de ser este personagem aqui tão censurável,
Ele se tornou alguém que até a sua própria sombra, só a sua sombra, se a sua sombra passasse por alguém, aquela pessoa era curada. Impressionante. Ele não tinha que falar para a pessoa, não tinha que orar, não tinha que botar a mão, não tinha que fazer nada. A sombra, se a sua sombra batesse em alguém que estava doente, ficava bom. Olha o que fala lá em Atos 14:15. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Já pensou? As pessoas deixam... Pedro vai passar aqui, vamos colocar os enfermos na rua, porque quando ele passar, a sombra dele vai cobrir, vai passar por eles. É ou não é uma transformação? Pedro, esse pescador profano, ele foi colocado em liderança da igreja em Jerusalém. A primeira igreja que existiu no mundo foi a igreja que Cristo instituiu. Ela não tinha sede, não tinha um local, era uma igreja viajante. Uma igreja que viajava para um canto e para outro. Lembrando, nós sabemos que igreja não é 4 paredes e um teto, igreja não é um local, igreja são as pessoas. Então ele tinha uma igreja, não tinha uma sede, não tinha um local, e essa igreja viajava ministrando onde que ia, e eles pregavam, pessoas eram salvas, e pessoas eram batizadas, enfim. Tinha uma igreja, mas a igreja em Jerusalém tinha um lugar fixo. E Cristo era o pastor dessa primeira igreja, né, que não tinha sede, mas Pedro foi o primeiro pastor da igreja em Jerusalém. A igreja que foi estabelecida e fundada na cidade de Jerusalém, após a morte de Cristo. Ela não ficou mais itinerante, ela tinha um local. Ela não tinha uma sede, não se reunia uma sede, não estava lá, Igreja Batista de Jerusalém, não tinha isso. Mas tinha um local. Né? Tinha um local, tinha um lugar fixo. Eles se encontravam, eles pertenciam, eles ministravam na cidade de Jerusalém. Olha o que Jesus falou para ele em João 21:12. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, então aqui é o que Jesus falou agora: apacenta as minhas ovelhas. Quem é que apacenta a ovelha? Pastor. Jesus falou aqui de ovelha o quê? Ovelhinha. Não, as ovelhas aqui eram as pessoas que compunham, as pessoas que formariam o rebanho de Jesus naquele lugar. Então Pedro aqui foi feito o primeiro pastor da igreja em Jerusalém. E quem estabeleceu ele, quem o ordenou, quem o colocou naquela posição foi Cristo. O mesmo Cristo a quem ele havia negado, a quem ele havia praguejado, a quem ele havia negado. Ele foi colocado. Olha a transformação na vida, a transformação no poder. Alguém que não podia nem sequer defender Cristo, estava agora a sua sombra sendo uma bênção. Colocado pelo mesmo Cristo na posição de liderança da igreja. Olha a transformação. Sabe o que isso era? Isso era boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Pedro conheceu. Ele conheceu porque ele foi transformado. Não foi Pedro que se transformou, mas foi Jesus, através do poder do Espírito Santo, que o transformou e foi usado por Deus para cumprir o plano. Olha comigo para Marcos, capítulo 5. Temos outro exemplo de uma grande transformação. E muitas na Bíblia, estou pegando algumas, mas em Marcos 5 nós lemos o episódio do endemoniado de Gadarena. Gadarena é um lugar que é chamado Gadareno porque ele vinha de Gade. Gade era uma das tribos que foi dada uma parcela de terra, então era um local, um território, uma área, e quem vinha dali era chamado de Gadareno. Tá? E havia alguém de lá, havia um Gadareno, que estava endemoniado. Olha o que diz aqui em Marcos 5:1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Aqui tinha um homem, claramente endemoniado, tá?
E esse endemoniado, digamos, não podia ser lá muito usado nesse estado para Deus. De fato, nesse estado, ele estava sendo usado pelo diabo. Ele estava sendo um instrumento do diabo. Ele chegou ao ponto que ele foi possuído. Existem dois tipos de possessão demoníaca. Uma é possessão, outra é opressão. Opressão é quando o inimigo ou seus exércitos demoníacos vêm e eles nos oprimem, nos infernizam a vida, tentam nos controlar, tentam nos induzir, eles trazem tentação, trazem armadilhas, trazem... Mas é apenas opressão. Possessão é diferente. Possessão é quando um espírito imundo, um espírito demoníaco, entra e toma posse do seu corpo, das suas faculdades. Você não tem mais, você não é mais você. Você não está em controle do seu corpo, você está possuído. Pastor, um crente pode ser possuído pelo demônio? Impossível. Por quê? Porque o crente tem o Espírito Santo que habita nele. E a Bíblia fala que o que está em nós, dentro de nós, é maior do que está no mundo. Então o crente não pode ser possuído, ele pode ser oprimido. Jesus foi oprimido. Lembra no deserto, depois que foi batizado, foi levado ao deserto, tentado, e Satanás veio para ele e tentou ele, falou, transforma essas pedras em pães, salte aqui dessa altura, se postre que eu darei a glória dos reinos da terra. Sabe o que era aquilo? Era a opressão. O diabo veio oprimir Cristo. Mas não veio possuir Cristo. Se o crente não pode ser possuído, Cristo, então, obviamente, nem se fala. Mas o crente pode ser oprimido. Pode, mas nunca possuído. Esse indivíduo aqui estava possuído. Você vê que eles colocavam cadeados e correntes nele. A Bíblia fala que ele quebrava e tornava os cadeados em migalha. É normal isso, mas gente, você consegue uma corrente... E não era uma correntezinha fininha. Se queriam prender ele, iam prender com uma baita de uma corrente. Corrente e cadeado, como é que você quebra e esmigalha uma coisa dessas? Você não quebra ou esmigalha uma coisa dessas, a não ser pelo poder do diabo. O poder do diabo pode sim, possuindo, fazer isso. E note que ele andava nos sepulcros, berrando pelos montes, ele se cortava com pedras, se feria. Ele estava possuído. Mas essa pessoa possuída, usada pelo diabo, foi transformado e tornou-se, veja só, um discípulo, de ser um servo do diabo, um discípulo do diabo, usado pelo diabo, e se tornou um discípulo, um servo usado por Deus. Olha o que fala no versículo 15 de Marcos 5. A gente leu Marcos 5, 1 a 5, eu vou ler Marcos 5, 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Eu pulei um bocado da história, vocês leiam depois, mas aqui Jesus expulsou, não o demônio, os demônios, havia uma legião. Lembra que Jesus falou, qual é o seu nome? E o demônio respondeu, sou legião porque somos muitos. Uma legião eram centenas e centenas de soldados romanos numa legião. Então ali não tinha um demônio, tinha muitos. Mas ele expulsou os demônios, obviamente ele foi salvo também. Tá? São dois processos, tá? Mas ele foi liberto dos demônios, ele foi liberto da carne, ele foi salvo, nasceu de novo. E como é que encontraram ele e viram o endemoniado, o que estava, né, no caso, né, assentado, e antes não ficava sentado, ele ficava assim para baixo, nos sepulcros, nos montes, gritando, berrando, se cortando. Agora ele estava vestido, antes ele andava como? Desvestido, andava nu, se cortando, berrando. Pois é, agora ele estava sentado, ele estava vestido, estava em perfeito juízo. Ou seja, ele estava em controle. E temeram. Quem temeu? As pessoas que viram. Falaram, peraí, não é aquele que há anos andava e... Pois é, como é que é isso? Eles temeram, que eles viram que era algo diferente, algo poderoso aconteceu ali. Mas a verdade é que este endemoniado, a gente lê no versículo 18 de Marcos 15, o que foi que ele fez? Qual foi o resultado? Escute só. E entrando ele, Jesus, entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. O endemoniado queria
seguir Cristo, queria ir com Cristo, entrar no barco com Cristo, servir a Cristo. Jesus, deixa eu ir com você, deixa eu entrar na sua igreja. Essa aqui, viagem, deixa eu entrar na sua igreja. Versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu. Nossa, que Jesus bravo, não deixou o bichinho entrar. Não, vamos ler o resto, né? Não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncie-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Jesus falou, você não vem comigo não, mas faz o seguinte, vá para os seus familiares, vá para a sua casa, e testemunhe. Diga para eles o que foi que Deus fez na sua vida. Mostre o que Deus fez na sua vida. Não só em palavras, mas eles vão ver você que andava endemoniado, você andava gritando, berrando pelos montes, sepulcros, se cortando. Vai e mostre para eles agora. Mostre o que Deus fez na sua vida. Versículo 20. E ele foi, ele obedeceu, ele foi. E começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Jesus falou, vá para a sua casa, sua família, possivelmente para o local, a aldeia, a cidade de onde você vem. Mas ele foi muito além, ele foi para Decápolis. Pastor, o que é Decápolis? Ele começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fez. Ele foi para Decápolis. Decápolis era uma cidade? Não, Decápolis não era uma cidade. Deca quer dizer 10, polis quer dizer cidade. Decápolis significa 10 cidades. Havia uma região que era conhecida como Decápolis porque haviam 10 cidades ou 10 lugarejos. E esses 10 lugarejos eram conhecidos como Decápolis. Por exemplo, você pega aqui Rio Largo, Messias, União, pega umas cidades que tem, pronto, aquela região, aquelas 10 cidades, é conhecido como Decápolis. Mas não é uma cidade, era um grupo de 10 cidades. Pois esse ex-endemoniado foi e pregou, não só para a família dele, mas por toda aquela região, o que Deus tinha feito com ele. Agora note, isso aqui era um endemoniado, possuído por Satanás. Olha a transformação que é capaz na vida de alguém, pelo poder de Deus. Boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Última transformação hoje. Semana que vem a gente vai ver mais algumas, mas Lucas 9, nós vamos ver aqui a transformação de João, outro apóstolo. Temos o apóstolo Pedro, né? Temos o endemoniado, que não temos o nome dele, mas não interessa. Se interessasse, Deus colocava na Bíblia. E temos aqui João o apóstolo. João era um apóstolo brabo. João era um apóstolo que ele era vingativo, ele era rancoroso, ele não tinha muita piedade e misericórdia. Lucas 9:53 fala assim, e aconteceu que, completando-se os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para que lhe preparassem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Então aqui é o seguinte, Jesus estava indo para Jerusalém pela última vez, ele seria preso, crucificado, toda essa história, mas ele estava a caminho, ele ia passar pela Samaria, onde tinham os samaritanos. E Jesus mandou alguns na frente, dizendo, vai lá e prepara um lugar para a gente passar a noite, que não vamos chegar em Jerusalém, hoje a gente para lá, e a gente dorme lá, a gente janta lá, no outro dia a gente vai para Jerusalém. Quando chegou lá, os samaritanos daquela área perceberam que eles estavam a caminho de Jerusalém. E se estavam a caminho de Jerusalém, eram o quê? Judeus. E judeu e samaritano não se bicavam. Nem o judeu gostava do samaritano e nem o samaritano gostava do judeu. Era uma rixa, era uma bronca que eles tinham terrível. Mas Jesus optou por passar por lá. Quando os samaritanos perceberam que eles estavam indo para Jerusalém e perceberam que eram judeus, fizeram assim, ó. Aqui não. Aqui não. Vocês são judeus? Jerusalém? Aqui não. Foi o que fala aqui. Não o receberam porque o seu aspecto era como a quem ia a Jerusalém. Não receberam, não queriam receber eles. Olha o que fala o versículo seguinte. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram, veja bem, estamos vendo sobre João. Tá? Disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Nossa, não quiseram receber. Eu vou orar e vou pedir que Deus derrame fogo em cima daquela cidade e queime e mate todo mundo. A pessoa pegar
pegar uma bronca de João. Pensou em entrar num conflito com João. Por ele queimava tudinho, matava tudinho. Não quero receber a gente, não, Não tem problema não. Eu vou pedir para Deus derramar fogo e matar todo mundo, homem, mulher, criança, queimar tudo, destruir tudo. Uau! Isso era um apóstolo. Isso era um seguidor de Cristo. Então note que João ainda faltava ser o quê? Lapidado. Ainda faltava João ser transformado. Havia começado. A transformação havia começado. Eles não eram mais pescadores de peixes. Eles já foram transformados em pescadores de homens. Mas esse pescador de homens ainda estava meio brabo. Ainda queria chover fogo na cabeça do povo que não os recebesse. Então, aqui esse João, que não tinha piedade, que não tinha misericórdia, não tinha paciência. Esse mesmo João, vingativo, tornou-se o discípulo conhecido na Bíblia como o discípulo do amor. Um discípulo amoroso, tenro, misericordioso. Sabe o que foi isso? A transformação. Sabe quem fez? Não foi João. Foi o Espírito Santo, foi Jesus Cristo. Foi Deus que operou uma transformação na vida dele. Olha o que fala em 1 João, uma carta que ele mesmo escreveu, 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha a diferença do que ele escreveu em 1 João 4,7 e o que nós lemos lá em Lucas capítulo 9. Senhor, quer que a gente clame fogo do céu para queimar tudinho? Aqui está dizendo, vamos amar uns aos outros, porque Deus é amor. E quem é de Deus ama, vamos amar. Alguns versículos depois, no versículo 20 de 1 João 4. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Esses são apenas 2 exemplos, podemos ficar aqui um longo tempo. A transformação de João. Ele é conhecido como o apóstolo do amor. Porque ele fala, depois da sua transformação, ser mais aperfeiçoada, ele fala muito sobre amor, misericórdia. Ele fala muito, totalmente diferente. É a mesma pessoa, nem parece, mas é a mesma pessoa. Aquele velho Pedro, pescador profano, parece outra pessoa, é a mesma pessoa. O endemoniado de Gadarena parece outra pessoa, é a mesma pessoa. Tanto que quem viu ele transformado, temeu, falou, o que é isso? O que foi que houve aqui? Sabe o que houve aqui? O poder de Deus transformou alguém, mudou alguém. É a mesma pessoa, mas transformada. Esse mesmo Deus, esse mesmo poder está disponível para nós. Essa mesma transformação é possível na vida de cada um de nós aqui, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele transformou Pedro, se Ele transformou João, se Ele transformou um endemoniado, Ele transforma você e eu. Se nós permitirmos que Ele faça isso. Ele quer nos transformar para que a gente experimente qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Você vai deixar? Eu vou deixar. Se você me conhecesse 30 anos atrás, bota alguns meses a mais. Eu fui salvo 30 anos e 2 meses quase atrás. Se você me conhecesse 31 anos atrás, você talvez olhasse para mim e você não me reconheceria. Claro, eu estou muito mais bonito do que eu era 30 anos atrás, mas estou falando, gente, eu não sei se eu compartilhei com você aqui, mas 30 e alguns anos atrás, eu me identificava e me declarava como sendo, sabe o quê? Um ateu. Um ateu. Você não me viria dentro de uma igreja, nem que você me pagasse, eu não ia para uma igreja. Lê uma Bíblia, você está brincando. Se você batesse na minha porta, me encontrasse na rua, fizesse falar de Deus para mim, e falar, tem um tempo não, dá licença. O senhor, pastor, a mesma pessoa, transformada. Mas bem, humanamente falando, eu não era pessoa má. Tá? Eu não roubava, não assaltava banco, eu não batia na minha mãe. Está aqui para dizer que é verdade. Tá? Humanamente falando, eu não era pessoa má. Não era pessoa má, não era pessoa ruim, cruel, não era pessoa má. Mas eu não acreditava em Deus, não queria saber de Deus.
Diga se Deus não tem um senso de humor. Pois é. Isso é apenas uma coisa. Mas Deus me transformou. Não foi de um dia para o outro. Eu digo mais, ainda está me transformando. Sabe quando a nossa transformação acaba? Quando nós deixarmos esse corpo de barro para trás. Ou Jesus nos levar no arrebatamento, a gente morrer fisicamente, aí a transformação acaba. Mas até o dia da nossa morte, Ele vier nos buscar. Deus está nos transformando aos poucos. Ninguém nunca vai chegar nessa vida, nessa terra e dizer, ok, pronto, eu estou transformado, não tem mais nada para fazer. Isso não vai acontecer com ninguém, nunca, jamais. Então nós temos que, a Bíblia fala, nós somos cooperadores. Deus vai operar, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que permitir, temos que deixar. E a transformação começa pela palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos transforma, que nos muda. Tá? E não é só chegar lá em casa, abrir a Bíblia e deixar lá a Bíblia e ficar assim, estou tomando banho de Bíblia. Não, não é isso. É a gente conhecer a Bíblia e a gente seguir a Bíblia, obedecer a palavra de Deus. Quando a gente faz isso, nós lemos o que em Romanos 12, versículo 1? Não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados. A gente não é para ficar como o mundo, é para ser transformado. E Deus transforma primeiro o nosso entendimento. E aí começa e continua. E Deus quer nos transformar. Agora lembre-se, a transformação pode ser para o melhor ou pode ser para o pior. Pedro era um pescador sem fé, conheceu a Cristo. Lembra que Jesus falou, joga as redes, ele jogou uma rede. A fé dele não estava lá essas coisas todas não. Mas depois que ele viu aquilo, a sua fé cresceu. Jesus falou, deixe as redes, deixe os barcos, siga-me. Será pescador de homens? Pedro pensou 2 vezes, foi-se embora com ele. Transformação para o bem. A gente vê lá adiante que ele, em algum lugar no caminho ele foi transformado para o mal, porque ele negou Cristo. Aí depois ele transformou para o bem de novo, que Jesus fez dele o líder da igreja em Jerusalém. Então você vê que transformação funciona dos dois lados. Você pode se transformar para melhor ou para pior. Você pode transformar para cima ou para baixo. Isso vai depender de como a gente permite Deus trabalhar na nossa vida. Então a gente pode subir, melhorar, ou pode descer e piorar. E ninguém faz só isso. Todo mundo melhora, piora, sobe e desce. O segredo é a gente melhorar mais do que piorar. Nos últimos 30 anos eu tenho feito muito disso, mas tem sido mais e menos. Aí aos poucos a gente vai sendo transformado por Deus.